Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês, meus alunos do Centro de Ensino Fundamental 1 de Brasilândia. O tema da nossa aula de hoje é economia, mas não simplesmente economia, os setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Desta forma, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender os setores da economia, ok? Eu espero que todos gostem da aula e vamos a ela. Então, pessoal, como eu tinha dito anteriormente na minha introdução do vídeo, o tema da nossa aula de hoje se resume à sociedade e à natureza, ou seja, a forma como a sociedade interfere e transforma a natureza, tudo bem? E na aula de hoje falaremos sobre economia, mas não só a economia, as formas como a economia é dividida e como a economia ela foi feita, ok? Então toda vez que você ver a palavra economia, você tem que lembrar disso aqui, ó, dinheiro. Lembre-se disso aqui, dinheiro. Mas não só o dinheiro, eu não estou falando das notas, a nota de R$ 2, a nota de R$ 10, a nota de 20, a nota de 50, a nota de 100. Eu não estou falando das notas, eu estou falando de tudo aquilo que envolve o dinheiro, as transações comerciais, a venda, a compra e a troca. Isto é, senhoras e senhores, a economia. E a nossa economia, ela é dividida em setores. Até porque nem tudo na economia é igual. Então, a economia é dividida em setores. E como você pode ver pela imagem, nós temos o número 1, número 2 e número 3. Sim, porque a economia é dividida em 3 setores. O setor que está aqui número 1, obviamente, ele é conhecido como setor primário. Ok? Ele é conhecido como setor primário. Professor Douglas, o que é o setor primário? O setor primário da economia é o setor responsável pela agropecuária. É o setor responsável pela agropecuária, que nada mais é, senhoras e senhores, do que uma mistura de duas coisas: a agricultura. Será que dá? A agricultura e a pecuária. Estamos falando aqui da agricultura e da pecuária, a produção de alimentos, de vegetais e a criação de animais. Estou falando da vaca, eu estou falando do boi, do cordeiro, do porco, ok? E o setor primário da economia não é só isso. Ele é agropecuária e também é o extrativismo. Extrativismo. Professor do céu, que nomezinho estranho, hein? Extrativismo. E extrativismo vem da extração. E extração quer dizer retirada. E essa retirada, ela pode ser feita de algumas formas. Como nós estamos vendo neste slide aqui, o que é retirado, o que o homem retira, ele retira de um lugar. E ele retira, senhoras e senhores, da natureza. E o que ele retira da natureza pode ser de 3 formas. Ele retira ou extrai da natureza de forma vegetal, de forma animal e de forma ou origem mineral. Essas são as 3 formas de extração e retirada do que nós chamamos, eu vou passar um marca-texto aqui, olha, matéria-prima. Matéria-prima, senhoras e senhores, é um produto natural que deve ser submetido a um processo produtivo até tornar-se um produto acabado. Querem um exemplo disso? Uma árvore, ela oferece para a sociedade a madeira. E a madeira, senhoras e senhores, é a matéria-prima, ok? E de origem vegetal, ok?
Olhem aqui para essa imagem. Olhem para a imagem onde está escrito vegetal aqui. Você tem algumas formas de extração vegetal, alguns exemplos. Sementes, cocos, frutas, o látex de onde é feito a borracha. E olhem o que eu vou mostrar para vocês aqui. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google e colocar em imagens, você vai se deparar com algumas formas de extrativismo, de extração, de retirada de vegetais da natureza. Você pode olhar aqui na imagem um homem serrando uma árvore. Por que ele está fazendo isso? Porque a árvore é madeira e madeira é matéria-prima que vai servir para fazer outras coisas lá no futuro, ok? Você tem na segunda imagem aqui, por exemplo, a extração do látex. Látex é um produto que forma no futuro a borracha. Então a matéria-prima da borracha é o látex, que é esse líquido branco que vocês estão vendo saindo da árvore aqui. Isso entre várias outras formas de extrativismo vegetal. Olha, nesse exemplo aqui, quantas formas de fruta, quantos tipos de frutas, sementes são extraídas. Ok, senhoras e senhores, essa não é a única forma. Nós temos também o extrativismo, como vocês podem ver aqui, o extrativismo animal. E o extrativismo animal é a retirada da origem animal, de animais da natureza para o consumo ou o comércio humano. Se eu escrever aqui em cima para vocês, extrativismo animal, vem algumas formas de extrativismo animal, ok? Sendo a principal delas, como vocês podem ver aqui nas imagens, os peixes. A pesca é a principal forma de extrativismo animal, ok? Próximo aqui da nossa figura, o extrativismo mineral. E o que você está vendo aqui na imagem é uma gigantesca jazida de extração de minério, o cobre, o alumínio, o ouro, o diamante, ok? As formas minerais que nós temos. Então vamos escrever juntos aqui, extrativismo mineral. Opa, não foi? Mineral. Extrativismo mineral. Vamos ver o resultado. Estão aí os resultados. Vários buracos. Professor, que tanto buraco? O que é isso? Simples. É uma grande jazida. Esses buracos são feitos para se chegar, para se alcançar um minério que está abaixo do solo. Como eu disse, pode ser o cobre, pode ser o alumínio, ouro, prata, diamante e por aí vai. Formas de minério, nós temos incontáveis minérios na natureza, tudo bem? Então, estas são as 3 formas de extração de extrativismo. O extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo mineral. Ok, senhoras e senhores? Este então foi o nosso setor primário da economia, a agropecuária e o extrativismo. Vamos agora para o setor secundário da nossa economia, tudo bem? E o setor secundário, ele é o setor responsável, simplesmente, senhoras e senhores, por isso aqui, ó, pelas indústrias. É o setor responsável pelas indústrias. Toda essa matéria-prima que nós vemos aqui, ela é produzida e se transforma em um produto, no caso aqui dos vegetais e dos minerais, se transformam em um produto final depois que passa por uma indústria. Tudo bem? Todo esse processo vem aqui no extrativismo mineral. No extrativismo mineral, como eu disse, é extraído o alumínio, é extraído o cobre, é extraído o ouro, é extraído a prata. Esses minérios eles são transformados até virarem alianças, joias, cabos para passar energia elétrica, como no caso do cobre. Mas pensa bem, existe um minério que se chama lítio. A maioria das baterias de celulares é feita de lítio. Então, o que acontece? O setor primário
da economia. Olha só, vou passar o marca-texto. O setor primário, ele extrai através do extrativismo o minério, e este minério nas indústrias vão se transformar em baterias, ok? Baterias vão se transformar, o alumínio, no caso, se transforma na carcaça do nosso celular, do nosso notebook, dos televisores, de alguns eletrodomésticos da nossa casa. Tudo bem? E as indústrias, elas surgem uma época em que nós chamamos de Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, senhoras e senhores, foi isso aqui, ó, a transição. O que foi, professor, a Revolução Industrial? Foi a transição para novos processos. Novos processos de manufatura. Manufatura. Professor, eu não estou entendendo nada. Calma, eu estou aqui para isso. Lembre-se sempre disso. Gente, Revolução Industrial. Foca aqui comigo no nome industrial. Industrial vem de indústrias. Então, a Revolução Industrial nada mais, nada menos é do que o surgimento das indústrias. Isso é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o surgimento das indústrias. Antes, toda aquela matéria-prima que você viu, ela era feita antes das indústrias, ela era feita, produzida, transformada de forma manufaturada. Professor, manufaturada significa o quê? Manufaturada é igual, vem de manual. E manual quer dizer que foi feito à mão, ok? É algo que foi feito à mão. Assim era feito tudo na nossa sociedade em épocas passadas, em séculos passados. Tudo era feito à mão, principalmente a roupa do corpo. Ela era feita à mão. Porém, em 1760, ok? Século XVIII, o homem faz na Inglaterra a Revolução Industrial. E depois dessa revolução, a manufatura foi trocada pela maquinofatura. Maquinofatura vem de máquinas. E se vem de máquinas, quer dizer que todo o trabalho agora ele é feito através de máquinas. Ou seja, o trabalho ele é feito de forma muito mais rápida, porque uma máquina faz qualquer coisa mais rápido do que as mãos, ok? Esta foi a Revolução Industrial. Olhem bem para esta imagem que eu estou colocando aqui para vocês. Nesta imagem nós temos ali o surgimento das primeiras indústrias na Inglaterra, ok? Aqui você está vendo homens trabalhando, produzindo, transformando, utilizando tudo de máquinas, não mais o trabalho manual e artesanal. A partir da Revolução Industrial, tudo foi feito através das máquinas, tudo bem? Esta foi a Revolução Industrial. Querem mais uma característica só para encerrar essa parte? Foi a troca da manufatura pela maquinofatura. O trabalho de mãos foi trocado pelo trabalho das máquinas. E não só isso, a Revolução Industrial ficou famosa pelo surgimento das máquinas. Das máquinas a vapor, ok? As máquinas a vapor, porque o principal produto da época, a principal fonte de energia que o homem utilizava
Era o carvão. Lembra quando você assiste um desenho ou assiste imagens do passado, você vê aqueles gigantescos trens andando sobre trilhos soltando fumaça? Pois então, eles surgiram à época da Revolução Industrial, as famosas máquinas a vapor. Tudo bem, senhoras e senhores? Vamos agora para o último setor da economia, o setor que nós chamamos de setor terciário. O último setor da economia. E este setor, senhoras e senhores, ele é caracterizado, representado pelo comércio. Mais a prestação de serviços. Ok? Professor, comércio eu até entendo que é, mas prestação de serviços? Calma, vamos para o nosso próximo slide. Prestação de serviços. Primeira coisa que você tem que saber sobre o setor terciário é que ele é o setor da economia que abrange as atividades que vão desde o comércio de mercadorias, então eu vou escrever aqui, comércio. E quando eu falo em comércio, eu estou falando simplesmente nisso aqui, gente. Comércio é igual às vendas. É igual às compras. E também é igual às trocas. No comércio nós vendemos, nós compramos e nós trocamos. Isso faz parte do setor da economia, porque a venda, a compra e a troca envolve dinheiro, então é economia, ok? E a prestação de serviços. Prestação de serviços. E quando eu falo em prestar serviços, eu estou falando de várias áreas da nossa sociedade. Eu estou falando da administração, pessoas que administram grandes empresas. Eu não estou falando só da administração, eu estou falando dos transportes. Sabe o famosíssimo transporte escolar? Então, o transporte escolar é uma forma de prestar um serviço para os seus pais, que pagam pelo transporte para que você se locomova de sua casa até a escola, da escola até sua casa. Os transportes têm os serviços também, sabe de quê, senhoras e senhores? Educação. Eu, como professor, eu estou prestando um serviço educacional. Eu estou dando aula. Então, a educação também entra na prestação de serviços. A saúde, um médico, um enfermeiro. O que o médico e o enfermeiro estão fazendo no hospital? Eles estão prestando um serviço de saúde, ok? E tem mais alguma coisa, professor, que você poderia estar falando aqui? Sim, as atividades financeiras. Atividades financeiras. O que são as atividades financeiras, professor? Os bancos, tudo bem? Os bancos estão lá para prestar um serviço. E esta prestação de serviço, todas essas formas de prestar um serviço, são chamadas de setor terciário da economia. Senhoras e senhores, tá aqui a nossa aula inicial sobre sociedade e a natureza. Os famosíssimos setores da economia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam quantas vezes quiserem, quantas vezes for preciso. Voltem, releiam, anotem, lembre-se, aprendam. Não importa como, aprendam. Nos vemos na próxima aula e tchau!